Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma aula maravilhosa para você. Já quero saber o seguinte, quem tá animado aí? A galera pediu aula de redação em peso, então eu quero que você faça o seguinte, já vai colocando aí para mim no chat, ou se você depois está vendo, depois que essa transmissão acabou, quero que você coloque nos comentários aí, fazendo um favor, já vai colocando para valer, ó. Quem tá animado com a redação, mas não vem com muro das lamentações pro meu lado não, né? Porque tem gente que começa aí só se lamentar, começa aí só reclamar, olha lá, sempre tem um que reclamar, tenho medo, não perguntei se tá com medo agora, tá? Quero saber como é que você tá legal, tá? Quem tá animado para aprender, porque ó, a gente vai começar uma série de vídeos aí, especialmente aqui de quarta-feira à noite com você, às 19 horas, para quê? Para falar então de redação, para traçar realmente uma jornada aí especial para você que quer aprender a dissertação argumentativa. Lembrando que essa aula vale para você que vai fazer o Enseja, que é um foco principal aí do meu canal, mas a dissertação Enseja ela é do mesmo modelo da redação Enem, tá? O que tem de diferente são os valores, o valor de cada uma das redações, tá? Mas tanto a redação Enseja quanto a redação Enem, cara, você tem a mesma estrutura. Inclusive, quando a gente fala de dissertação argumentativa, o cara vai fazer um vestibular, cai dissertação argumentativa, vai fazer um concurso, cai dissertação argumentativa, pode vir, que aí é essa estrutura. O que vai variar, às vezes, de um concurso para um Enseja, por exemplo, é o estilo de tema, tá? Mas Enem e Enseja são os mais próximos aí, principalmente também em relação ao tema. Fechou? Então, a estrutura serve para todo mundo, beleza? Então bora começar, ó, mas antes deixa eu só lembrar um negócio para você que está assistindo. Cara, vai lá depois no meu Instagram, @Thiago_Buranello com 2 L's, tá? Vai lá no último post, comenta, pô, professor, tava assistindo a aula de redação. Vai lá sempre, porque tem conteúdos legais para você, tem dicas de língua portuguesa, cara, tem informação, muita informação relacionada ao Enseja, então eu preciso que você esteja lá também no Instagram. Beleza? Vamos começar hoje? Então, a gente vai fazer bem de boa, a gente vai discutir uma proposta aqui, tá? Uma proposta de redação. E hoje, como eu disse, é a primeira aulinha de redação que eu estou dando aqui, aberta no canal em 2023. Então, se você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, cara, toda quarta-feira a gente vai traçar realmente uma jornada aqui massa de redação. Mas eu preciso que você esteja aqui comigo, porque essas aulas são inéditas para você, montadinhas fresquinhas para esse ano. Beleza? Então, vamos lá, ó. Então eu tenho uma proposta de redação. Quando você pega uma proposta de redação, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, ó. Fique esperto que eu já faço pergunta para você responder aí. Você tem que ver o geralzão. Tipo, ó, tô olhando aqui proposta de redação, tô vendo lá que tá escrito texto 1, tô vendo que tá escrito texto 2, texto 3. Opa, acabou. E aí vem uma ticaracatica aqui que eu já vou falar. Tem muita gente, dá uma olhada para mim aqui, tem muita gente que pergunta assim, ó, professor, sobre qual daqueles textos eu devo escrever? Fih, já começou perguntando coisa nada a ver, tá? Não é sobre qual daqueles textos você tem que escrever. Você vai escrever sobre um tema. Então, os textos que aparecem nas provas que eu mencionei, Enseja, Enem, em alguns vestibulares que pedem dissertação argumentativa, quando aparecem aqueles lá, texto 1, texto 2, e não tem um número fixo, tá? Pode ser 3, pode ser 4 textos, mas quando aparecem aqueles números, eles significam o quê? Eles significam que são textos motivadores. Ou seja, você não tem que escrever sobre um daqueles. Você vai escrever sobre todos eles, porque todos eles estão falando sobre o mesmo tema, tá? E aí, a próxima parte que você tem que fazer é sempre procurar o seguinte que eu vou mostrar agora. Você tem que procurar o comando da redação. Esse comando tem prova de dissertação que coloca aqui embaixo. Esse comando de redação tem vezes que algumas provas colocam aqui para cima, antes dos textos motivadores. Então você vai procurar onde é que está esse comando primeiro, tá? Às vezes tem essa variação por conta da formatação, às vezes os designers gráficos, os caras que vão formatar ali, eles preferem, pô, para aproveitar melhor a página, vamos colocar isso lá no final, vamos colocar no começo, então é uma escolha aleatória, tá? Então pode variar de ano para ano, não tem uma regra. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é procure o comando da redação antes de sair lendo todos os textos motivadores, porque senão você perde tempo, tá ligado? Você vai começar a ler aquele monte de texto pra quê? Você nem sabe qual é o tema que você tem que escrever ainda. Show? Então isso já é uma coisa que você tem que anotar. Então primeira coisa, procurar o comando da prova para você achar o tema.
Beleza? E aí, a partir desse tema, a gente já vai fazer o seguinte exercício mental aí, que eu vou te explicar agora. Vem comigo na dica. Ó. Então, achou essa partezinha aqui, tá? Você vai achar o tema. Beleza? Sempre vai falar um monte de coisa, com base nos textos apresentados, vai falar toda uma ticaracatica aí pra você, tá? Aí eu quero que você ache a frase temática, que é o que eu vou destacar agora, que já está destacado, mas eu vou destacar mais ainda, ó. O crescimento do e-commerce no Brasil ameaça a existência das lojas físicas? Ah, nesse caso, a frase temática, ela trouxe uma pergunta realmente, tá? O crescimento do e-commerce no Brasil ameaça a existência das lojas físicas? Bom, perceba que tinha uma pergunta ali. Pô, professor, sempre vai ser uma pergunta? Não. Poderia ser, por exemplo, o crescimento do e-commerce no Brasil e a ameaça às lojas físicas. Tá? Ponto final ali. Mas o estilo da pegada do texto vai dar praticamente a mesma. Tá? A mesma. Agora vamos lá. A técnica que eu falei para vocês é o seguinte. Existe uma diferença, tá, entre assunto e tema da redação. Existe uma diferença. Quando eu falo em assunto, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre algo mais geral. Beleza? Quando eu falo sobre tema, eu estou falando sobre algo mais específico. Tá? Então, eu vou fazer um exercício aqui com vocês aí no chat. Eu quero que vocês façam o seguinte, eu vou perguntar, olhando para essa frase temática, e agora eu vou deixar a frase para vocês, eu vou perguntar, tá? Algo relacionado a assunto e algo relacionado ao tema. Então, por exemplo, eu vou falar, qual é o assunto? Qual é o tema? Só que quando você for responder, você não pode usar nada que não esteja na frase que eu pintei de amarelo. Então, tipo assim, eu perguntar qual é o assunto, daí você fala, deixa eu pensar aqui, sobre as lojas na internet. Tipo, porra, tá escrito loja na internet? Bota a frase aí. Ó, tá escrito loja na internet? Não tá escrito e-commerce. Tá? Professor, mas e-commerce é uma loja virtual. Tá, mas tá escrito loja virtual aí, tá escrito loja na internet? Não. Então você não vai responder para mim assim. Então você perguntar, qual é o assunto? Você não vai falar, o assunto é sobre as lojas virtuais. Não. Dá na sua cara, você vai bater o dedinho em algum lugar hoje, vai gangrenar, vai perder o pé, tá? Porque você está desrespeitando a lei do ensino aqui. Então é para responder apenas usando palavras que estão aqui, ó, na parte amarelinha. Beleza? Então vamos lá, ó. Então, vou deixar a frase aí o tempo todo. Preste bem atenção, hein? O crescimento do e-commerce no Brasil ameaça a existência das lojas físicas? Então vamos lá. Se eu perguntar, a redação vai falar sobre o que no geral? A redação vai falar sobre o que no geral? Tipo, pai, escolha uma palavra só que vem na sua mente, ó. O crescimento do e-commerce no Brasil ameaça a existência das lojas físicas? Tá, vai. Tá falando sobre o quê? Sobre o quê? Qual é o foco? Opa! E-commerce, não é? Esse é o foco. Por quê? Não é loja física, professor? Não. Tá? Porque o foco, olha só, o foco tá no... Perdão, o geral tá no e-commerce. O geral tá no e-commerce, ó. A redação vai falar sobre o quê? Sobre e-commerce. Beleza? Então, esse é o meu geral. Eu vou pintar aqui para você, vou fazer um circulinho, ó. Esse é o geral. Vai falar sobre o e-commerce. Agora, se eu perguntar, beleza, mas vai perguntar o que do e-commerce? Olha a diferença. Antes eu perguntei assim, ó. Para achar o assunto, eu falei, a redação vai falar no Evangelho. Ó, a redação vai falar sobre o quê? Tá? Aí a resposta foi, ó, e-commerce. A redação vai falar sobre e-commerce. Beleza? Eu já vi que tem, o povo tá lamentando. Mas eu não ia saber que é e-commerce, porque eu tô há 30 anos fora da escola, eu não sei. Professor,
Calma, filhote. Calma. Porque, ó, eu nem li os textos motivadores ainda, mas você pode ter certeza que lendo os textos motivadores você vai conseguir entender o que é e-commerce. Porque aqueles textos motivadores estão lá para isso, para fazer você realmente entender, tipo, tudo que vai falar sobre esse assunto e tudo que vai falar sobre esse tema. Beleza? Então volta lá, ó. Então, para achar o assunto, eu perguntei, a redação vai falar sobre o quê? Aí você falou, e-commerce. Show? Agora, para achar o tema, eu perguntei o seguinte. Mas o que sobre ticaracatica? Esse ticaracatica é aquele que você falou no assunto, tá? Então, ó, esse ticaracatica é o assunto. Beleza? Vou aumentar para você já aqui, ó. Karma, ó. Mas o que sobre o assunto que você achou? Então, nós não achamos e-commerce, o assunto não é e-commerce, ó. Então, vamos lá. Mas vai falar o que sobre e-commerce? Vamos lá para a frase? Mas vai falar o que sobre e-commerce? Ah, vai falar sobre... Vou circular aqui, ó. Vai falar sobre o crescimento dele e se ele ameaça as lojas físicas. Beleza? Mudou totalmente o jogo. Ou seja, você sabe que você tem algumas palavras principais aqui para você usar. Quais são as palavras principais? Além, obviamente, de e-commerce, né? Mas você tem como palavras principais desse tema as palavras crescimento, do e-commerce, obviamente, e a palavra ameaça. A palavra ameaça. Beleza? Então, por exemplo, vamos lá, vamos pensar numa estrutura de redação. Tudo isso você vai montando a sua estrutura, ó, antes de você propriamente começar a escrever o texto. Então, por exemplo, quando você vai montar uma estrutura de redação, você pensa lá na sua introdução, que é o seu primeiro parágrafo, por exemplo, você vai falar uma ideia geral sobre o assunto, né? Pô, então você vai falar sobre o crescimento do quê? Crescimento do, ó, vamos lá escrever bonitinho, e dois M's, isso que eu estava confirmando, ó, do e-commerce, tá? Você vai falar sobre esse assunto, lá na introdução, crescimento do e-commerce. Aí, vamos lá. Pô, o tema é em relação à ameaça. Então, a primeira coisa, você tem que decidir se você vai falar, por exemplo, sobre... você acredita que o e-commerce ameaça as lojas físicas ou não? Você tem que decidir isso. Tem tema que não tem poder de decisão. Se eu falo assim, vamos escrever sobre a violência contra o idoso na sociedade brasileira. A violência contra o idoso na sociedade brasileira. Pô, tem como você escolher? Não, eu sou a favor da... Não existe isso. É só você for louco. Você vai escrever que você é contra essa violência. Agora, no caso desse tema, tem gente que pode falar que o e-commerce, ele não traz uma ameaça às lojas físicas. Tá? Ou você pode dizer que o e-commerce traz sim uma ameaça às lojas físicas. Tem gente que pode dizer o seguinte, o e-commerce não é uma ameaça. Tá, mas por que não é uma ameaça? Você pode falar, porque as lojas físicas também podem ter um e-commerce. Né? Porque aqui ele deixa bem abrangente. Tem lojas que só existem como e-commerce. Agora, por exemplo, vou fazer propaganda aqui, né? De graça. Pegar uma marca de óculos, Chili Beans, tá? Que você vê em vários shoppings por aí, Chili Beans. Eles têm as lojas físicas e eles têm as lojas online, os e-commerce, tá? Então é isso. Então, será que a Chili Beans está sendo ameaçada? Não, né? Muito não, porque ela está nos dois segmentos, né? Está nos dois segmentos ali e as duas estão acontecendo bem. Até tem gente que às vezes vê, tem gente que às vezes alguns empreendedores eles fazem o seguinte, eles fazem um preço melhor, obviamente, no site, né? E umas lojas físicas, elas servem mais para o usuário ir lá, experimentar e tal, né? Tem muita gente que faz isso, né? E até não só os empresários pensam nisso, mas como a gente mesmo acaba às vezes fazendo, né? Pô, o preço melhor está no site, vou lá, né?
Vou lá no Magazine Luiza, dou uma olhada, o preço do site está tal. Às vezes você consegue até o preço do site melhor na loja física e por aí vai. Né? Então os caras às vezes conseguem fazer dessa forma. Então você pode considerar que não ameaça. Outras pessoas podem considerar que ameaçam. Só que aí o mais importante que eu ia dizer agora é o seguinte. Ó, dá uma olhada na tela. Na introdução você vai falar sobre o crescimento do e-commerce. Beleza. Só que aí o seu texto vai falar realmente sobre o quê? Lembra que o meu foco era falar sobre esse crescimento, mas vai falar sobre essa ameaça às lojas físicas. Então, a sua argumentação vai estar nisso. Ameaça ou não ameaça? Ameaça ou não ameaça? Então, lá na sua introdução, você já vai ter que mostrar, por exemplo, criar uma frase que mostra se você considera que ameaça ou não ameaça. Tá? Então, por exemplo, apesar desse crescimento, é importante destacar que isso não é uma ameaça às lojas físicas. Ó, repetir. Apesar desse crescimento, vale destacar que não é uma ameaça às lojas físicas. Então, esse é um trechinho lá do final da introdução. Ou, não, eu acho que é uma ameaça. Então, é importante destacar que essa situação, ou seja, esse crescimento, é uma ameaça às lojas físicas. Beleza? E aí, depois que você faz essa frase, dizendo que é uma ameaça ou não é uma ameaça, você completa a sua frase dizendo... Opa, calma aí que zoou aqui. Deixa eu voltar. Você completa a sua frase dizendo, é uma ameaça ou não é uma ameaça, e aí você justifica. Nossa senhora, ficou um bagulho gigante. Você justifica. Uma vez que, ou, pois, ou, porque. Então, é importante destacar que esse crescimento é uma ameaça, pois, ou, é importante destacar que esse crescimento não é uma ameaça, pois, não é uma ameaça, uma vez que... E aí, o que vai vir depois desse pois, desse porquê, ou desse uma vez que? Você vai colocar os dois motivos que nós chamamos de A1 e A2. Os dois motivos, A1 e A2. Beleza? O que é esse A1 e esse A2? Esse A1 e esse A2 são os argumentos que você vai trabalhar em cada parágrafo, ou seja, são as coisas que vão defender. Tipo, você disse que não é uma ameaça. Por que não é uma ameaça? Por que não é uma ameaça? Você sempre vai usar dois argumentos. Ou, é uma ameaça. Tá, por que é uma ameaça? Por que é uma ameaça? Você sempre vai escolher duas coisas. Por quê? Isso aqui você vai trabalhar lá no segundo parágrafo. Isso aqui você vai trabalhar lá no terceiro. Mas você já anuncia eles na introdução. Então você anuncia quais vão ser os seus argumentos lá na introdução. Fechou? Tá dando para entender? Fala para mim aí se está fazendo sentido, tá? Para quem ainda está meio perdido, é o seguinte, vou fazer um resumão aqui para você até agora que a gente viu. Ó, a ideia é a seguinte. Então, primeiro passo da aula número 1 de redação de hoje. Primeira coisa que tem que fazer é achar onde é que está o tema. Depois que achou o tema, você procura a diferença. Qual é o assunto, qual é o tema. Por que é importante fazer isso? Porque daí você não perde o foco do seu texto. Então, vamos lá. Primeiro passo, acha o tema. Depois, localize qual é o assunto e qual é o tema. Tá, isso é um passo só, você faz ao mesmo tempo. Qual é o assunto, qual é o tema. E depois, você faz o planejamento do seu argumento 1 e do seu argumento 2. Beleza? Tranquilo? Professor, eu não consegui achar o argumento 1 e o argumento 2. Ou eu consegui achar só o argumento 1. Calma. Por quê? Porque você vai poder também tirar argumentos dos textos motivadores. Mas por que primeiro eu peço para o aluno pensar no argumento sozinho? Para que você não fique totalmente dependente do texto motivador. Você vai poder usar o texto motivador? Vai! Você pode consultar dados, pode pegar algumas ideias lá, transformar com as suas palavras tranquilamente. Mas quando você faz esse exercício, que é achar o tema, achar o tema ali no comando, perdão nada, porque eu acertei, então não precisa perdoar. Então, quando você faz esse exercício, que é achar o tema,
depois achar ali riscando a frase, qual é o assunto, qual é o foco desse tema, e depois fazer o seu planejamento do argumento 1, do argumento 2, cara, você já consegue estruturar mais ou menos como que você vai trabalhar na redação, tá? E aí depois disso você vai para a leitura dos seus motivadores. Então vamos lá. Ó, depois que você fez isso, agora ficou mais claro, né? Esse é o ponto principal, você tem que entender o planejamento do texto. Antes de começar a aprender a redação, você precisa aprender a planejar, né? Deixa eu até voltar, pedir para colocar, mas dá uma olhada aqui, ó. Tem muita gente que fala, cenário bonito, não sei o quê. Mas houve um planejamento. A arquiteta não chegou e falou, precisa saber se cabe aqui primeiro, qual era a dimensão desse armário. Então, antes de executar, você precisa planejar. A redação é a mesma coisa. Então tem gente que fica assim, mas tá, vai, faz a introdução aí, professor. Eu faço se eu quiser, que a aula é minha. Cadê? Mas não é a hora de fazer agora a introdução. Por quê? Por isso que se chama aula 1 hoje. Aula 1. Tá? Você não começa um joguinho lá no nível hard, senão você vai perder. Então você começa devagar, começa tranquilo, porque senão você vai se ferrar. Então a primeira coisa hoje é planejamento. Então vamos lá na tela de novo. Então, ó, aprendeu a fazer o planejamento, que são esses 3 passos que eu ensinei hoje? Beleza. Na próxima aula, o que nós vamos fazer? Na próxima aula, nós vamos fazer a leitura dos textos motivadores e eu vou te ensinar a como que você faz para encontrar quais são as partes que você pode usar em cada parágrafo. Então, por exemplo, aqui tem um dado, tá vendo as porcentagens ali? 27%, 85%. Tá, mas tipo, esse tipo de dado, será que ele fica melhor na introdução, no segundo parágrafo, no terceiro, no quarto? São 4 parágrafos que nós vamos fazer. Em qual parágrafo fica melhor isso? Então, eu vou te ensinar na próxima aula, tá? Eu vou te ensinar, nós vamos pegar esse texto motivador, nós vamos ler esse texto motivador juntos e eu vou realmente mostrar o passo a passo para você. E ó, dá uma olhada aqui para a gente encerrar então. Tem vídeo no canal, toda segunda, toda quarta-feira, de vez em quando eu estou soltando um outro vídeo a mais aí sem uma data específica, ou uns shortzinhos menores. Então acompanhe o canal, se inscreva fazendo um favor, ative o sininho de notificação, porque tudo isso é muito, muito importante mesmo. Beleza? Bom, e o último recadinho que eu falo é, segunda-feira, videozão às 19 horas, gravadíssimo para você. E de quarta-feira a gente começa aqui em algumas semanas com essa trajetória de aulas para você poder comentar no chat aí, para você poder interagir, mandar a sua pergunta e a gente papear legal aí. Beleza? Então é isso. Eu vejo você na aula gravada segunda-feira e vejo você na próxima quarta aqui às 19 horas para a gente papear aí nesse chat lindamente. Fechou? Beijos e abraços. Até mais. Tamo juntos. Tchau, 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 tchau. Valeu!